Olá, boa tarde. Segunda-feira, 27 de julho, e o NT Sul já vem chegando para trazer para você as principais informações do dia. Na edição de hoje, os detalhes da atualização de bandeiras no sistema de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. E você vai ver também novos hábitos, como os idosos estão encarando a pandemia e o isolamento. Deixou todo mundo muito abalado, isso aí, muito mesmo. E eu, para não entrar nessa, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então peguei um caderno e comecei a escrever. Justiça veta a criação do Centro Histórico de Cachoeira do Sul. O projeto havia sido aprovado pela Câmara de Vereadores. Tem as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul nesta segunda-feira. E ainda, na entrevista do dia, a gente conversa com a prefeita de Rio Pardo, que vem tomando medidas mais severas que as adotadas pelo Estado no combate ao coronavírus. Mande a sua mensagem para o WhatsApp do NT Sul e faça o telejornal com a gente. O nosso número é o 51997697129. Envie uma foto, mande a sua informação, a sua opinião sobre os assuntos abordados aqui. Claro, não esqueça de mandar junto o seu nome, a sua cidade, e pelo Facebook você também pode participar comentando a nossa transmissão ao vivo, que rola por lá todos os dias. facebook.com/TV Cachoeira. Acesse e acompanhe o NT Sul, que já está no ar. Nos últimos 3 dias, a Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul informou que foram descartados 50 casos suspeitos de coronavírus no município. Cachoeira também registrou mais casos confirmados, suspeitos e recuperados. 6 casos confirmados foram informados no boletim do final da tarde de sexta-feira, um no sábado e outro no domingo. As notificações de casos suspeitos foram 26 na sexta, 6 no sábado e 2 no domingo. O município teve 18 casos suspeitos descartados na sexta, 26 no sábado e 6 no domingo. E na sexta-feira também foram registrados 4 pacientes recuperados. Vamos ver como está o quadro geral de Cachoeira do Sul. Até o momento, o município tem 181 casos confirmados e 25 suspeitos. 700 já foram descartados e 127 pacientes estão recuperados. Um óbito é contabilizado em Cachoeira do Sul. Considerando os números de casos confirmados e os recuperados, restam 54 pacientes que ainda estão com a Covid-19 em Cachoeira do Sul. Bom, e como já é tradicional, nas tardes de segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul anuncia o mapa definitivo das bandeiras no mapa do distanciamento controlado. O traçado preliminar do mapa, anunciado na sexta-feira, colocaria 82% da população gaúcha sob restrições da bandeira vermelha, com alto risco de propagação do coronavírus. A repórter Lena Caetano vai falar diretamente com a gente lá da redação do NT Sul. Lena, domingo é o dia em que os prefeitos podem apresentar os seus recursos, né? Em domingos passados, muitos deles têm recorrido, né? Têm aproveitado esse dia justamente para recorrer da bandeira para tentar melhorar a situação para os seus municípios nesse sentido. Muitos prefeitos recorreram novamente neste domingo? Recorreram sim, Daniel. Boa tarde a você, boa tarde, amigos de casa, a telespectadores do NT Sul. Como é tradicional, você disse agora há pouco, né, todos os domingos, até às 6 da manhã, é o prazo limite para que os prefeitos apresentem recurso. Aqueles que se sentem injustiçados com a classificação obtida junto ao governo do Estado, recorrem e na segunda tarde, então, o governo do Estado divulga a bandeira definitiva. 49 prefeitos apresentaram recurso, Daniel, até o dia de ontem, que está sob análise do governo do Estado. A gente chama aí na telinha o mapa que foi divulgado na última sexta-feira pelo governo do Rio Grande do Sul, com a classificação das bandeiras, apresentando 6 regiões em bandeira laranja, 14 regiões em bandeira vermelha, totalizando 352 municípios. A se confirmar essa classificação, desses 352 municípios, 181, mesmo estando em bandeira vermelha, poderão atuar sob normas da bandeira laranja, que são um pouco mais flexível. Isso porque nos últimos 14 dias não apresentaram internações por Covid e também não registraram óbitos. Há se destacar também que essa classificação já contabiliza apenas as internações de cada município. Havia sempre uma contestação por parte dos prefeitos, classificando como injusta essa regra de que os municípios que recebiam pacientes de outras macro-regiões eram somadas essas internações
para o município que recebia esses pacientes e eles ficavam prejudicados na classificação das bandeiras, o que era corrigido posteriormente, quando o prefeito recorria, e segunda-feira, então, o governo divulgava nova listagem. Na última quinta-feira, a colega Thelma Tomás, inclusive, conversou com a Ana Costa, que é diretora de ações em saúde da Secretaria Estadual da Saúde, e ela mencionava que havia uma dificuldade por parte do sistema do governo em fazer essa separação de internações locais e internações provenientes de outras regiões, de outros municípios, o que agora já está corrigido. Segundo ela, havia a priorização em primeiro destinar atendimento às pessoas, aos pacientes que necessitavam, e só depois, então, se ajustava os números, o que era feito, então, mediante contestação dos prefeitos. A partir de agora, então, teoricamente, este problema está sanado. Com relação a isso também, Daniel, destacamos que Cachoeira do Sul, a partir desta semana, por iniciativa da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, vai apresentar uma perspectiva, uma prévia, na verdade, vai tentar antecipar, na verdade, qual a classificação de Cachoeira do Sul e dos municípios da nossa região com relação às bandeiras, que só são confirmadas segunda-feira pelo governo, mas a intenção é antecipar essa informação mediante um estudo que vai ser apresentado por um grupo de trabalho que foi montado, está sendo montado dentro da coordenadoria, e durante a semana esse grupo de técnicos vai coletar dados diários, vai analisar dados diários, para então, até sexta-feira de cada semana, poder antecipar qual deve ser a classificação de Cachoeira do Sul e dos municípios da 8ª Coordenadoria. Pois é, isso certamente evitaria surpresas, não é? Quando chega aí o fim de semana, não é? Quando sai o mapa. Bom, uma curiosidade, não é? O governador Eduardo Leite, como você mencionou, às segundas-feiras ele faz ao fim da tarde, ao fim do dia, a sua live justamente atualizando um resultado final, né? As bandeiras que vão passar a valer já depois de analisadas ali as reclamações, não é? Ou como é que eu posso dizer assim, os recursos, né, que foram interpostos pelos prefeitos. Só que na semana passada o governador Eduardo Leite testou positivo para a Covid-19. Vai ter live hoje, Lena? Vai ter sim, Daniel. Era curiosidade de todos, mas agora pela manhã a gente confirmou junto à assessoria do governador Eduardo Leite, que inclusive está com a agenda cheia, desde manhã às 9 da manhã até a noitinha, a agenda do governador está lotada, e a gente observou inclusive que sem intervalo para almoço. O governador na sexta-feira se demonstrou surpreso com o resultado positivo do teste para a Covid-19, e ele anunciou isso em torno de 5 horas da tarde pelas redes sociais, com um vídeo aí divulgando e contando como ele estava se sentindo no momento. A gente roda para o pessoal lá de casa. Eu recebi o resultado no final da tarde de hoje de um exame positivo para o coronavírus. Eu estou completamente sem sintomas, estou me sentindo muito bem, mas evidentemente a partir de agora cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Portanto, estou recolhido em casa, trabalhando virtualmente, e agradeço a todas as mensagens que eu tenho recebido de carinho, mensagens de boas vibrações para a superação aqui do enfrentamento da doença, porque por mais que seja assintomática, né, evidentemente estamos aí acometidos, estou cometido de um vírus no qual tenho que me cuidar bastante. Então, muito obrigado a todos, em breve certamente estaremos aí de volta, sem deixar de cumprir as funções nesse período de recolhimento, através do que a tecnologia nos proporciona para cuidar do nosso estado. Aí o governador Eduardo Leite, portanto, vai fazer a sua live atualizando as bandeiras definitivas, né, que passam a vigorar a partir de amanhã no Rio Grande do Sul. Lena. Daniel, este vídeo, como a gente comentou, foi de sexta-feira, divulgado pelo governador, então anunciando que estava com a Covid-19. Passados 4 dias, hoje, melhor 3 dias, hoje pela manhã, a assessoria de comunicação divulgou, e o governador saiu na frente através das suas redes sociais, atualizando a situação da sua condição de saúde. Mesmo estando trabalhando à distância, por videoconferência, mantendo a agenda e também confirmando a live para logo mais às 14h30, com a confirmação das bandeiras, o governador Eduardo Leite mencionou hoje pela manhã, em comunicado nas redes sociais, que hoje ele acordou sentindo leve cansaço, ele está sentindo dor de cabeça também, então com sintomas leves, segundo ele, que estão sendo acalmados através de uso de analgésicos comuns, palavras dele, claro que tudo com acompanhamento médico. O governador segue em isolamento e mantendo a sua agenda.
Daniel, ainda sobre essa questão do governador estar com Covid-19, eu te faço uma pergunta antes de adiantar o próximo assunto. Se tu entrevistasse o governador Eduardo Leite, ao final da entrevista, tu te sentiria à vontade para pedir a ele o número do CPF dele? Bom, aí já é uma informação privada, né? Certamente que não. Pois é, não é o que pensam as pessoas que colocam regras para que as pessoas que se sintam ameaçados ou que pensem que têm Covid, que foram contaminados por Covid-19, elaboraram. Acontece que na sexta-feira, assim que o governador anunciou que estava com Covid-19, no final da tarde, o jornalista Renato Dornelles, que participou de uma roda de entrevista na TV Cultura, onde o governador deu entrevista para o programa Roda Viva. A gente fez fotos aí do pessoal recebendo o governador, seguindo os protocolos, todo mundo com máscara, cumprimento de cotovelo, enfim, mantendo o distanciamento. Mas mesmo assim, o Renato Dornelles, que é o rapaz de blazer azul aí, ele ficou com medo. E assim que ele soube da confirmação do teste do governador, correu para fazer um teste. Só que era final de tarde de sexta-feira e ele foi no laboratório particular, estava fechado, aí ele correu para o Sistema Único de Saúde. Chegando a uma unidade de atendimento, ele explicou a situação, que tinha tido contato com uma pessoa contaminada e não conseguiu o teste. Isso porque exigem e há necessidade de que ele apresentasse o CPF da pessoa contaminada. Não adiantou ele explicar que a pessoa contaminada era o governador e que ele não tinha toda essa intimidade de solicitar o CPF do governador. O resumo de toda essa história é que o Renato conseguiu fazer o teste bem depois, com o dedinho do governador, que possivelmente deve ter ligado lá para a Santa Casa, onde ele conseguiu fazer o teste, e felizmente, sábado pela manhã, ele ficou sabendo que negativou, que não está contaminado com a Covid-19. O Renato publicou em suas redes sociais uma reclamação, um desabafo, contestando a burocracia e finalizou mencionando que, pedindo mais testagem e menos entraves com relação à Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, né? Que bom, Lena, pelo colega, né, Renato Dornelles, que conseguiu fazer o teste, mas realmente é uma regra que aparentemente não faz muito sentido, né? Nem sempre você vai ter, mesmo que teve contato com alguém, mesmo que seja uma pessoa próxima, nem sempre você vai ter acesso ao CPF, né? Então, esses são dados sigilosos que eventualmente não deveriam ser solicitados. Lena, obrigado pelas informações, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. E lembrando que tudo isso, na verdade, a regra manda que existe o CPF da pessoa, mas a indicação é que não faça o teste na hora, que vá para casa, fique em isolamento e aguarde que os sintomas se manifestem ou não. Fique em monitoramento. Mas o Renato queria realmente era fazer o teste e tirar a dúvida. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos. Até a próxima. Obrigado, Lena, pelas informações. O Senac disponibilizou um guia prático para a abertura de comércio de bens, serviços e turismo, buscando a prevenção ao novo coronavírus. É o curso online Guia de Prevenção da Covid-19, que traz um passo a passo de como realizar as atividades, evitando a transmissão de doenças virais nos estabelecimentos comerciais de todo o Rio Grande do Sul. O treinamento tem dicas para preparar o ambiente de trabalho, recepcionar clientes e colaboradores. Para se inscrever, basta acessar o link senacrs.com.br/perto de você, /guia. O endereço está aparecendo aí na tela para você também conseguir fazer a sua inscrição. Agora na tela, o endereço para você clicar e fazer contato com o Senac, ficar também preparado para combater a Covid-19. A Corsã ampliou em mais 30 dias a isenção da tarifa social aos clientes de baixa renda. A medida abrange, inclusive, as faturas de agosto deste ano. A direção da companhia decidiu também manter suspensos, até 25 de agosto, os cortes de fornecimento de água pelo não pagamento da conta. Importante esclarecer que as faturas vão ser entregues normalmente e que os prazos para pagamento não foram modificados. Ou seja, no caso de inadimplência, vão ser gerados juros e multas correspondentes. O que está suspenso é o corte do fornecimento. O projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para delimitar o centro histórico foi impedido pela Justiça. A decisão foi do juiz Daniel Bertol. A intimação foi recebida pelo prefeito Sérgio Gnatti na sexta-feira.
O despacho judicial condena o réu a atualizar o plano diretor de Cachoeira do Sul dentro de 180 dias, adequando-o ao estatuto da cidade, e veda a tramitação do projeto de lei que pretendia denominar o Centro Histórico de Cachoeira do Sul. É que a proposição da vereadora do PT, Thelda Assis, aprovada pela Câmara, seria acatada por GG para ser um marco do ano do bicentenário da cidade. Só que o juiz Daniel Bertoldi, inclusive, citou isso na decisão. Ele escreveu: é claro que seria interessante que no ano do bicentenário do município denominasse-se seu centro histórico. Todavia, melhor ainda será se este for o ano em que, finalmente, o novo plano diretor for aprovado. E, para isso, melhor é que se concentrem nele e não em situações específicas os esforços dos poderes do município. A vertente natural que deu o apelido à Praça da Bica, no bairro Santo Antônio, aqui em Cachoeira do Sul, voltou a jorrar água. Hoje de manhã, o cinegrafista Hermes Michels registrou funcionários da prefeitura trabalhando no local. Segundo eles, os canos estavam entupidos e, por isso, a bica estava seca há meses. Outras pessoas afirmam que esta água tinha sido desviada e que o conserto foi realizado pela equipe da canalização da Secretaria Municipal de Obras na semana passada. Nós tentamos contato com a prefeitura para esclarecer qual era o problema e que serviço colocou a bica em funcionamento, mas não recebemos uma resposta. Bom, mas o que importa é que a vertente natural, que já matou a sede de muitos moradores quando faltou água aqui em Cachoeira do Sul, está jorrando muita água. Até peixes foram colocados lá, como você está vendo aí nas imagens. E a partir de hoje, agentes bancários estão autorizados a realizar comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal de beneficiários do INSS com idade igual ou superior a 60 anos, sem o prévio cadastramento na instituição. A dispensa da autenticação pode ser feita quando apresentada a procuração, termo de tutela, curatela ou guarda. A procuração também deve ser aceita quando for apresentado instrumento de mandato público, nas situações de ausência por viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa. A mudança vale durante o período de 120 dias, podendo ser prorrogado por ato do presidente. A portaria assinada pelo presidente do Instituto, Leonardo Guimarães, foi publicada hoje no Diário Oficial. Com certeza, muitos de vocês que nos assistem têm mais de 60 anos. E assim como muitos outros, também estão cansados de ficar em casa, cumprindo isolamento social, se cuidando. E se pensar bem, além de ter mudado a rotina de vida, você mudou também alguns hábitos, adquiriu outros para se adaptar. Tudo isso para não deixar o tempo só passar, mas para tornar ele produtivo. Uma pesquisa divulgada recentemente revela o que os brasileiros maduros estão fazendo para se ocupar e o quanto a pandemia influenciou no dia a dia de cada um. Veja na reportagem de Lena Caetano. Nas últimas décadas, pessoas com idade mais avançada conquistaram o status de estarem na melhor idade. A movimentação e a socialização foram incentivadas em passeios, viagens, grupos de convivência, estudos e novas descobertas. Bom para eles que estavam aproveitando muito e para a família que sabia que eram mais felizes. Só que de repente tudo mudou. Isso deixou de ser regra e com raras exceções. Com a pandemia do novo coronavírus, idosos são proibidos de circular e de interagir. Com isso, aquele mundo a que estavam habituados agora se restringe ao espaço de casa. É para a segurança deles, mas assim como para qualquer pessoa, a restrição de liberdade é difícil e precisa ser compensada de alguma forma. Não pensem que é brincadeira. Dentro de casa ficar. Fazendo de tudo um pouco mesmo sem poder gostar. Todo dia a mesma coisa todo dia. Brincadeira, não é fácil. A dona Benta, de 85 anos, descobriu a música e a composição de letras para se ocupar. Alia a isso leitura, bordado e artesanato. A reclusão também a motivou a gravar vídeos com suas produções e compartilhar com os colegas do Grupo Maturidade Ativa do SESC.
Até dicas de massagem ela dá, como forma de interagir e apaziguar a saudade dos amigos. Essa é a massagem que tem me ajudado bastante a manter o equilíbrio e a lembrar de vocês com saudade, mas em seguida estaremos juntas. Tchau. Deixou todo mundo muito abalado isso aí, muito mesmo. E eu para não entrar nessa, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então peguei um caderno e comecei a escrever. E está gostando dessa nova experiência? Tô gostando, é diferente, é muito satisfatório, porque tu escreve, depois tu decora aquilo ali, tu vai para frente do espelho, tu faz encenação. Então, Aí a senhora grava vídeo, envia para os amigos? gravo vídeo, envio para os amigos, é isso aí. Eu faço muitos trabalhos manuais, né? Crochê, tricô, bordado, viu? E flores. O comportamento proativo da Dona Benta seguramente representa muitos idosos que optaram por mudar e se adaptar. A pesquisa Monitoramento Covid-19 60+, realizada pela MindMiners em parceria com a consultoria Hype 50+, e a GTEC Jano, busca dados sobre alterações de hábitos de consumo e comportamentais da população acima de 60 anos em tempos de pandemia. O levantamento apontou que esses cerca de 30 milhões de brasileiros estão apreensivos com o atual momento. 71% estão refletindo mais sobre a finitude. 89% tentam ocupar a mente para reduzir o impacto emocional. 94% se preocupam com o bem-estar da família e amigos. 60% têm medo de morrer. Em casa, antigos hábitos foram retomados e novos foram incorporados à rotina de passatempo dos idosos. 62% passaram a assistir mais televisão. 61% cozinham mais, 52% leem, 46% mais tempo nas redes sociais, 41% estudam e pesquisam pela internet, 40% convivem mais com a família e amigos, mesmo à distância, 38% utilizam mais teleentregas, 37% compram mais pela internet. E nessa relação virtual que se estabeleceu, os acima de 60 anos priorizam compras de ingredientes para cozinhar em casa, medicamentos e refeições. Desde março, a Irene e o Orseni optaram pelo isolamento social. Só saem em caso de necessidade e sempre com todos os cuidados. Dentro de casa, comendo, olhando televisão, entre os dois, né? A gente se cuidando ao máximo que pode para também evitar alguma coisa e também não transmitir uma coisa para a família, né? A gente nunca sabe, né? A preocupação dele é também de 81% dos brasileiros com mais de 60 anos de idade. Além disso, 89% deste público se cuida por medo de ser contaminado pela Covid-19. O casal aprecia televisão, mas a Irene se inclui entre os 61% que se refugiam na cozinha produzindo delícias para desestressar e passar o tempo. Tudo no fogão a lenha. Eu não troco fogão a lenha pelo fogão a gás, de jeito nenhum. Aí então teus petiscos têm um sabor diferenciado. Sim, também. Ah, com certeza. Doce mesmo, só faço fogão a lenha. O que tem debaixo dessa toalha? Coisa parece comer. Como assim? Sim, o que eu gosto de fazer. Tirei pra nós, Irene. Quer olhar? Quero. Queremos ver. Ah! Mas, gente! Tudo produção tua, Irene? Tudo produção. Tudo produção caseira. Tu tá fazendo mais agora nessa época de pandemia? Ah, sim. Sim. Bem mais. É? Ah, a gente já fica enjoada, tá parada, né? Então tem que inventar alguma coisa, né? E aí a cozinha é teu prazer? A cozinha. Faço um pouco de tricô também. É? Faço sapatinho pra bebê. Pra distribuir pras crianças. Tá, tem que inventar, né? E me conta uma coisa. Todas essas delícias aqui, bora só vocês dois aqui. Quem é que consome tudo isso? A gente dá pros filhos. Faz doação, né? Os amigos, os parentes, os padres e coisas assim. É? Vamos com o Papai Noel fora de época. Nós colocamos no
do porta-mala do carro e sai me distribuir. Nos filhos? Sim. Filhos e netos. Faz a festa. Filhos e netos. Porque Santa Cruz, vai. Vai até para Santa Cruz? até para Santa Cruz vai. A gente não pode se reunir, né? E então faça e distribua. Mas se engana quem pensa que a produção é só para doação. O aumento de peso do casal atesta isso. Eu já aumentei de 2 a 3 quilos. É? E a Irene aumentou alguma coisa? Também. Na mesma média? Ah, 2 a 3. Mas não tem como resistir, né? Sim. E essa aqui é a fabricação dele, olha. Ah, seu Ceni também domina? Mas, Uma faz cuca? tudo também, aham. Ai, faltou cozinha que não colocou, nós fizemos pizza também. Gente, as delícias não terminam aí não, viu? Tem muito, muito mais. Olha lá, estão mirando aqueles vidros lá? Doces, muitos doces. Produção da Dona Irene. A psicóloga Lisiane Omerich reitera que é um momento de exceção e que há necessidade de cada um fazer sua parte da melhor forma possível. Fazer o que se gosta, organizar rotinas diárias de ocupação, lazer e de descanso são formas de dar mais leveza a este período. Não existe coisa pior do que tu ficar ocioso dentro de casa, sabendo que tem muitas coisas para fazer, empurrando com a barriga e depois, além de não fazer, ainda tem que lidar com a culpa. Então é melhor se organizar, estabelecer uma rotina. O grau de aproveitamento do tempo ele é muito maior e depois que tu deu conta dessa rotina que tu estabeleceu para ti, é muito mais fácil depois tu aproveitar esse tempo livre, porque aí tu aproveita nem que seja para não fazer nada, porque o não fazer nada também é necessário para o cérebro poder descansar. Ó, para quem será esses petiscos? Esse é da Lena. Ó! Isso aí, posso atestar que as delícias produzidas lá pela Dona Irene, pelo esposo dela, chegaram até a redação, né, trazidas aí pela Lena Caetano, e tava uma delícia, uma maravilha, né? Muito obrigado, Dona Irene, um grande abraço para a senhora e para o seu esposo também. E você que está em casa, como é que tem ficado nesse período? Como tem se virado nessa pandemia? Como tem passado o tempo? Está aproveitando para tirar do papel alguns planos, para começar a aprender alguma coisa nova? Conte pra gente pelo WhatsApp no número 51997697129 ou então lá no nosso Facebook, acessando facebook.com/TV Cachoeira e comentando lá na nossa transmissão ao vivo. Aqui no Facebook, tem já a mensagem da Clésia Silva Severo, dizendo que ela faz crochê, tricô e exercícios. Ela já trancou a hidro, né? Mas está muito bem. Abraço, Clésia. Tudo de bom para você. Obrigado aqui pela mensagem. Passando por aqui, o Luiz Carlos Correia Santos. Bom dia para todos vocês da Novo Tempo. Valeu, Luiz. Grande abraço para você. A Noeli Nascimento dizendo boa tarde, Daniel e amigos da TV Cachoeira, boa semana a todos, e ela deseja aqui boa recuperação, né, para o governador Eduardo Leite, que nós falamos agora há pouco. Bom, vamos para a tela ver as mensagens que estão chegando. Fabiane Vidal, de Cachoeira do Sul. Em meio a essa situação que estamos passando, eu me distraio com o cultivo de suculentas, das suculentas, e aí tem aí, portanto, as fotos das plantinhas, né? Obrigado, amiga, grande abraço para você e obrigado por compartilhar a foto. Tem mais, o Elcio Quadros também mandando mensagem, o Elcio também é aqui de Cachoeira, e ele diz aqui o seguinte: ou o governador não está cumprindo as regras que ele mesmo implementou, ou estas regras são ineficientes. Não sei se eu entendi muito bem a mensagem, viu, Elcio? De qualquer maneira, as informações que a gente tem é que ele continua no palácio, né, porque ele mora lá, numa ala reservada, né, e está em isolamento. Mas muito obrigado pela sua mensagem e pela opinião, tá bom? Tem mais aqui ainda, Marli Santos, de Cachoeira do Sul. Queria pedir ao nosso secretário de Obras do Interior o patrulhamento das estradas da Ferreira e Pedreira. Obrigado, Marli, pela mensagem. Fica o apelo para a Secretaria de Interior aqui de Cachoeira do Sul. A seguir, as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul nesta segunda-feira. E ainda, na entrevista do dia, a gente conversa com a prefeita de Rio Pardo, que vem tomando medidas mais severas que as adotadas pelo Estado no combate ao coronavírus. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na TV Novo Tempo. Vamos falar do tempo?
A semana começou com mudanças, com instabilidade no clima, frio, sol, chuva, tem de tudo um pouco em todo o Rio Grande do Sul. Na previsão do tempo, você vê os detalhes de como fica o clima no estado e também aqui em Cachoeira do Sul. A segunda-feira em Cachoeira do Sul começou com muitas nuvens e até com pancadas isoladas de chuva. Ao longo do dia devem ocorrer aberturas de sol, mas o início desta semana é marcado pela instabilidade. Temperatura mínima 7 graus, máxima 16. Terça-feira vai ter chuva. Podem ocorrer períodos com aberturas de sol, mas o predomínio é de nuvens em Cachoeira do Sul. Mínima de 13 graus, máxima de 18. Quarta-feira vai fazer mais frio e o sol volta a predominar. A mínima é de 5 graus e a máxima não passa dos 13. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O sol chega a aparecer com nuvens na maioria das regiões gaúchas nesta segunda-feira. A nebulosidade aumenta no estado e já choveu em pontos da metade norte e do centro na madrugada e também de manhã. Da tarde para a noite, a instabilidade traz chuva em locais do oeste, do sul e do centro do estado, à medida em que uma nova frente fria começa a se organizar. A chuva vai ser irregular e passageira, o que permite que o sol apareça no decorrer do dia. Em Porto Alegre, temperatura máxima de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a máxima fica em 21. No norte do estado, em Passo Fundo, 23. Em Santa Maria, na região central, 20. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 21 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 18 graus. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está com 8 oportunidades de emprego nesta segunda-feira. Uma vaga para costureira. É preciso ter prática em máquina reta. Uma vaga para marmorista. É necessário experiência. Atendente de farmácia com experiência. É preciso ter disponibilidade de horário. Uma vaga para operador metal mecânico com experiência. A preferência é por candidato concurso no Senai. Técnico de segurança no trabalho. Soldador MIG, uma vaga. Marceneiro com experiência em MDF e madeira. A 8ª e última vaga é para tecelã em máquina industrial. Lembrando que, devido a normas sanitárias, não é permitido comparecer na agência sem um agendamento telefônico. O número para você ligar é código de área 51 3723 5414. A agência FG Tassini fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E nós vamos de imediato para a nossa telinha para ver as mensagens dos nossos telespectadores no nosso WhatsApp. Vai mandando a sua mensagem para a gente, está na tela já aí o número para interagir com a gente. Vamos lá, Juliana Martins mandando mensagem aqui. Meu filho Ronald está me ajudando a fazer massa na quarentena. Vamos ver aqui a foto do Ronald, quem enviou foi a Juliana. Olha aí o pequeno Ronald com a mão na massa. Obrigado, viu, Juliana? Abraço para você e para o Ronald ligados com a gente aqui na Novo Tempo. Quem mais? A Elizabeth também manda mensagem com a gente, ela é de Fortaleza, no Ceará. E ela diz aqui, estou aproveitando meu tempo para fazer artesanatos, vasos de cimento, horta e também estou estudando a Bíblia. E tem foto aqui que a Elizabeth mandou pra gente. Olha aí, um pouquinho das obras, né, realizadas por ela. Obrigado, Elizabeth, um abração para você. Obrigado pela companhia com a gente aqui no NT Sul. Vai mandando sua mensagem, já já a gente põe sua foto, seu vídeo, seu recadinho aqui na nossa tela também. O vereador Igor Noronha, do MDB, publicou na sua página em uma rede social que retirou o seu nome do páreo para a disputa à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Ele escreveu, abre aspas, entendi por bem não ser mais um obstáculo ao partido para a busca de alianças com outros na eleição que se aproxima, fecha aspas. Segundo a publicação de Igor, as pesquisas recentes foram um dos motivos para o não avanço da candidatura dele. O Noronha anunciou ainda que vai tentar seguir o trabalho como parlamentar na Câmara. Gente, o resultado da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, já pode ser conferido na página do sistema. O programa distribui vagas para estudos de graduação no segundo semestre de 2020 em instituições públicas de ensino superior no país. Para conferir o resultado, basta acessar o site sisu.mec.gov.br e clicar na opção Ver Meu Boletim. Os convocados pelas instituições de ensino superior devem verificar e seguir o respectivo calendário letivo da universidade, efetuando a matrícula ou então o registro acadêmico.
que deve ocorrer de forma virtual nesse período de pandemia. A gente tem sempre falado aqui no NT Sul de cuidados necessários para evitar a contaminação com o coronavírus. E o uso da máscara é uma recomendação recorrente. Mas tem uma parte do corpo que está sempre desprotegida e que também é uma porta de entrada fácil para o vírus. Por isso, é preciso ter atenção. Eu estou falando dos olhos. A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe à tona várias preocupações, incertezas e principalmente alertas, visando a prevenção da Covid-19, além de cuidados intensificados com a higiene, uso de máscara e álcool em gel, alguns comportamentos fundamentais que estão relacionados à visão. Este médico oftalmologista explica que neste período alguns aspectos merecem a atenção redobrada, porque muitas vezes com o uso das máscaras vamos mexer na região próxima aos olhos e com isso surge a porta de entrada para o vírus. A falta de exposição, na teoria, diminuiria. Quadros, por exemplo, de outros casos epidêmicos, conjuntivites maiores, ou mesmo gripes, mas é que nesse quesito em especial, a máscara não protege os olhos, né? E levar a mão contaminada com outro fator qualquer aos olhos é uma porta de entrada, um risco maior, né? Então, acender esse alerta então para a questão dos olhos. Para a questão dos olhos, né? Então, e temos que evitar essa manipulação. Ao mesmo tempo, o especialista salienta que esse contato também aumenta o risco para outras doenças. E os cuidados baseiam-se em: o principal é não entrar em contato com a porta de entrada. No caso, ajeitar a máscara com a mão, a gente nunca deveria, né? E passar a mão nos olhos, também não, né? Até porque não é só a parte do coronavírus, mas mexer nos olhos, a gente aumenta o risco de contaminações por diversos outros patógenos. E aí pode desenvolver uma conjuntivite, seja ela bacteriana ou mesmo viral por algum outro vírus, e isso sim tem aumentado nessa época de pandemia. E lembra que apesar da pandemia de coronavírus, os cuidados com as outras doenças não devem ser esquecidos pelos pacientes. Então, a gente tem visto, tanto na parte pública quanto na privada, que há uma diminuição maciça, digamos assim, da procura pelo tratamento das mais diversas enfermidades, né? É claro que pessoas que talvez iriam procurar o serviço de saúde por digamos, uma revisão, alguma coisa assim, deve mesmo evitar. Agora, não é possível evitar as consultas de rotina de doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, no caso da oftalmologia, como glaucoma, como uma miopia degenerativa, uma doença macular relacionada com a idade. Por quê? A falta de acompanhamento e de ajuste no tratamento pode gerar um trauma muito maior ali na frente. Então, esse medo, ele por vezes pode ser infundado, porque a pessoa ela necessita manter a saúde geral, né? E não ficar baseado em se tem ou se não tem a doença do momento. Portanto, cuidado com os olhos. Gente, na sexta-feira nós mostramos aqui como a ivermectina está em falta em Cachoeira do Sul depois de ter sido apontada como um medicamento que possivelmente ajuda no tratamento da Covid-19. E nós anunciamos para hoje uma entrevista com a Ana Paula Hermann, professora do Departamento de Farmacologia da URGS, que fala dos riscos do uso de medicamentos sem comprovação científica de bons resultados. Porém, diante do avanço do coronavírus no estado, nós alteramos um pouco a nossa agenda e hoje nós vamos exibir a entrevista com a prefeita de Rio Pardo. Amanhã a gente traz então a entrevista com a professora Ana Paula Hermann. E como eu acabei de mencionar, a nossa entrevista de hoje é com a prefeita de Rio Pardo. Ela que assumiu a prefeitura depois de uma operação do Ministério Público, que culminou na prisão do ex-prefeito Rafael Barros, iniciou a gestão já tendo de enfrentar a crise imposta pela pandemia. E ganhou o noticiário ao decidir adotar medidas mais severas do que as determinadas pelo governo do estado para conter a Covid-19 na cidade.
Daniel Nunes, eu converso com a prefeita de Rio Pardo, Rosane Rocha, que está há 2 meses à frente do comando da prefeitura da cidade. Hoje a gente fala sobre a decisão dela de adotar medidas mais restritivas no que diz respeito à classificação de bandeiras do governo do estado. A região a que pertence Rio Pardo, a região de Vale do Rio Pardo, de número 28, foi classificada mediante recurso numa bandeira laranja, mas a prefeita decidiu que manteria as restrições do primeiro enquadramento, que é a de bandeira vermelha de alto risco. Prefeita, boa tarde. Que medida foi essa e por que adotar uma medida mais restritiva frente a uma flexibilização? Boa tarde. O nosso município está com um número de contaminação bastante grande, mas a nossa preocupação maior é a questão da ocupação de leitos, tanto do nosso hospital aqui da nossa cidade, quanto da nossa região. E nós tivemos, nesses últimos 15 dias, 9 óbitos. Então, como elevou o número de contaminação, a questão do número de leitos ocupados no nosso município, que nós estamos com praticamente lotado, a nossa preocupação ficou muito grande. Então, a nossa região, como tu mesmo disseste, ela foi indicada a bandeira vermelha, mas a região entrou com recurso e reverteu para a bandeira laranja. Mas o nosso município, os indicadores todos eram para a bandeira vermelha. A bandeira vermelha, as restrições são bem drásticas, né, afetando muito a nossa economia. Dentro dessas reuniões, nós tomamos a decisão, então, de, a partir de quarta-feira, adotar a bandeira vermelha, que está acontecendo. A preocupação dos gestores é equilibrar o cuidado com a saúde, a preservação das vidas e resistir à pressão do comércio, que também bate de frente quando as restrições são mais severas e acreditam que estão sendo prejudicados, e de fato o são, mas como encontrar um equilíbrio? A senhora tem enfrentado resistência, inclusive com movimentações dos comerciantes solicitando que a senhora retorne à medida que contemplaria a abertura do comércio. Como é que a senhora equilibra uma coisa e outra e está trabalhando na conscientização dos comerciantes sobre a importância dessa decisão? Desde o início, as reuniões que a gente foi acontecendo desde a sexta-feira, o comércio não essencial está com essas medidas, né? Os restaurantes também, houve uma resistência muito grande, né? Porque aí é só pegue, é teleentrega. Então, essa resistência deles, e eu digo assim, né? Com razão, porque é um momento difícil, né? Eu acho que o que vale, e a gente tem conversado durante a semana com todos, né, é a questão da conscientização da população. E esse trabalho a gente intensificou muito após essa determinação, porque o que está faltando, eu acho que não só aqui no nosso município, mas em todos os municípios, é a conscientização das pessoas, que agora o momento é de ficar em casa, obedecer às normas da saúde, né? Usar a máscara, a higienização das mãos, o isolamento, o distanciamento social. Então, tudo poderia estar funcionando normalmente se todos obedecessem, né? Mas isso não acontece. Está um momento bem crítico no município em relação a isso. A gente entende, o comércio não é culpado, né, da contaminação. A gente sabe que todos nós vamos contrair esse vírus, né? Mas isso tem que ser de forma gradativa para que a saúde tenha condições de um atendimento quando necessário, porque nós temos casos, né, positivados que estão em casa, em isolamento, que não vão precisar do hospital, mas temos também casos que precisam, como está acontecendo agora. Quantos leitos o Hospital Regional de Rio Pardo tem destinados para atendimento de pacientes graves com Covid-19? Inauguramos essa semana uma ala do Covid com 10 leitos, né? E temos também 3 dentro desses 10 leitos, temos 3 leitos para atendimento de semi-UTI, com respiradores, que no primeiro momento, né, até conseguir a vaga na UTI, que é no nosso município vizinho aqui de Santa Cruz do Sul. Isso também já é uma luz para o nosso município em relação, né, a esse atendimento que a gente pode dar.
Mas a partir do momento em que a gente vê o cerco apertando, todos aqueles municípios que têm gestão plena e dependem da regulação estadual de leitos também se comprometem recebendo pacientes de outros municípios que não têm capacidade de atendimento, como é o caso da região metropolitana, que está com sua capacidade quase esgotada. Então, a estratégia é conscientizar também as autoridades que fazem parte das macro-regiões para que se sensibilizem e trabalhem no sentido de minimizar os danos? Nós temos aqui na nossa região de Santa Cruz do Sul, nós temos com leitos de UTI, nós temos o município de Santa Cruz e de Venâncio Aires, né? Que também tem atendido a macro-região. Então, assim, ó, a nossa região atende outras regiões e, assim, a ocupação, né, ela sobrecarrega. Independentemente das mudanças ao longo desses 15 dias que a senhora adotou a bandeira vermelha, seguem as restrições. Nessa segunda-feira, nós vamos ter uma reunião do COI, o Comitê de Emergência aqui do município, né? Nós fizemos várias ações de conscientização, intensificamos fiscalização, conscientização, né? As normas que foram adotadas, houve uma diminuição de pessoas na cidade, principalmente no centro. Estamos fazendo um trabalho de conscientização também nas vilas da nossa cidade. Então, nessa reunião, a gente vai fazer uma avaliação, porque houve nesta semana também manifestação do comércio, né, pedindo, né, alguma flexibilização dentro dessas normas que a gente colocou, que são as normas da bandeira vermelha. E vamos avaliar, né, para ver o que a gente pode fazer, ou manter, seria por 15 dias até o dia 4 de agosto, ou se a gente consegue flexibilizar, que a gente vê assim com uma dificuldade bem maior. Prefeita, algumas pesquisas e indicadores apontam que há mais sucesso na gestão de crise de lugares em que são comandados por mulheres. Como é que a senhora avalia a sua condição frente a esse indicador? A senhora pretende se colocar nesse mesmo patamar das mulheres que estão gerenciando melhor a crise da Covid-19? Para mim está sendo um desafio. Eu acho que são momentos que a gente vive e o mundo me deu essa oportunidade, né? E a gente quer administrar da melhor forma possível. Eu acredito que todos os prefeitos e prefeitas, nesse momento, estão com situações bem atípicas, mesmo na comissão que a gente tem, a comissão de emergência, mas acaba em cima da figura da prefeita a determinação, né, de tudo que é feito. Então, assim, está sendo um momento bem desafiador para mim como pessoa, né? Mas a gente tem tido apoio, que a gente sente, e isso não é só aqui no nosso município, há um divisor de águas nesse momento. Tem as pessoas que são contra, mas também tem as pessoas que são a favor. Porque o que a gente está pensando é na vida das pessoas. E isto é que está em primeiro lugar. Quando eu assumi, a prioridade era a pandemia, era o combate ao coronavírus. Eu acho que é de todos nós, né? E a gente vai tendo alternativas, né? Muitas vezes erradas para um, certas para outro, mas o objetivo maior é salvar vidas, que é isso que a gente quer. A prefeita se sente firme e respaldada para suportar qualquer pressão que virá em decorrência dessa decisão de apertar mais o cerco? A gente tomou a decisão em cima do nosso quadro, né? Em cima de dados. Então, é através dos nossos boletins que a gente divulga, todos os municípios divulgam diariamente, né? Que a gente vai computando e vendo a evolução. A gente está vendo que o Rio Grande do Sul está passando por um momento bem crítico, né? O número de contaminação está crescendo, a questão da ocupação de leitos no Rio Grande do Sul também está se esgotando, como tu mesmo disseste, em Porto Alegre está bem crítico, né? Até mais crítico que aqui, né? Mas a gente está vendo que eu acho que o nosso pico está indo, né? Participei de uma palestra e o médico ainda disse assim, nós vamos saber se estamos no pico só quando nós estivermos diminuindo. Aí nós vamos saber que nós passamos pelo pico da contaminação, né? Então, eu acho que nós estamos indo para isso, né? Dias melhores virão, é o que todo mundo quer, né? Porque está sendo um desafio para todos. Não só gestores, mas para a nossa vida diária, né? A gente tem que estar se reinventando. Se todos nós obedecêssemos
os protocolos da saúde, com certeza, talvez nós teríamos um outro quadro, né, no Brasil e no mundo todo. Para encerrar, prefeito, a senhora defende essa alteração no critério de distanciamento controlado, já antecipada e em negociação entre o governo do estado, o governador Eduardo Leite e os municípios, as representações de municípios, de que o estado rodaria uma avaliação de bandeiras inicial e cada prefeito ficaria responsável por manter ou não essa categorização? A gente vê aqui na nossa região, tem municípios que estão 0 a 0, né, sem casos em hospitais, sem óbitos, como nós temos um município como o nosso, né? Tem municípios aqui que não tem como manter a bandeira vermelha como foi decretada e manter a laranja, né? Mas eu acho que agora o momento é de união. O governo do estado, a gente tem que ser sempre parceiro, né? Essa medida das bandeiras lá no início, né? Eu acho que foi uma inovação em critérios de isolamento, né? Uma proposta muito inovadora, né, do nosso governador, mas eu acho que agora a gente tem que manter a união. Nós precisamos nos unir nessa batalha. Tá certo, então. Muito obrigada, prefeita Rosane Rocha, de Rio Pardo, nos concedeu uma entrevista aqui falando sobre a decisão de apertar o cerco, independentemente dos recursos alcançados pela região do governo do estado. Obrigado, Thelma, pelas informações. E olha, uma boa notícia que vem da Argentina. A nuvem de gafanhotos que ameaçava chegar ao Rio Grande do Sul está controlada. Segundo a Federação de Associações Rurais da província de Entre Rios, na Argentina, de 80% a 85% da nuvem foi exterminada quase na fronteira com o Uruguai e perto do oeste gaúcho. Desde quinta-feira e no fim de semana, uma força-tarefa intensificou pulverizações aéreas e terrestres. O rastreamento segue, mas os técnicos dizem que não há mais risco de reagrupamento desses gafanhotos. Uma boa notícia aí, portanto, né, para os agricultores da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também para aqueles que trabalham nessa mesma área, né, na Argentina e no Uruguai. Notícia boa. Bom, é hora de interação, nós vamos para a tela para ver mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. O Alisson mandando mensagem para a gente. Ônibus da linha Quinta Oliveira lotado de manhã cedo em plena pandemia e tiraram um reforço da linha desde a semana passada. Tem foto? Tem foto do ônibus aí, portanto, com muitas pessoas, né, aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Alisson, por relatar, por mandar a foto pra gente, né? Tá aí uma fonte que pode vir a ser, né, uma fonte de contágio para muitas pessoas. A Elaine também manda mensagem pra gente. Também continuo fazendo minhas artes. Vamos ver aqui as fotos das artes que a Elaine mandou pra gente. Legal. Tá aí um pouquinho da produção dela, né, nesse período aí de pandemia. Quem mais? Tem mais mensagem? O Sérgio Rocha está com a gente em Palhoça, Santa Catarina. Vânia e eu estamos produzindo pipas em casa durante a pandemia. Vamos ver a foto aí que o Sérgio mandou pra gente. Legal, tem pipa de todo jeito aí, né, Sérgio? Um abraço pra você, pra sua família. Tem ainda mais uma mensagem, a Maria do Socorro, de Cachoeira do Sul. Para passar o tempo, faço artesanato. Pelo visto, né, essa aí é a arte preferida, né, a atividade preferida dos cachoeirenses que mandaram mensagens, pelo menos, pra gente aqui no NT Sul. Bom, o Telejornal NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. As reportagens de hoje vão para o nosso site e você pode conferir por lá. É só acessar novotempo.com/NTSul. Amanhã, ao meio-dia, a gente volta com as principais notícias de Cachoeira do Sul para você. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!